Olá, web espectadores, muito bem-vindos. Nós vamos terminar o mês de março, o mês das mulheres, com chave de ouro. Aqui conosco hoje a Mara Gabrilli e vamos contar um pouco todo esse estrelismo, porque eu acho sim realmente que ela é uma estrela de superação. Obrigada por ter vindo aqui, Mara. Obrigada. Como é que você começa a tua história que te faz hoje Mara Gabrilli, deputada federal? Acho que começou quando eu nasci. É? Você acha que tem um quê aí da sua proposta de vida? Não tenha dúvida, eu nunca sonhei em ter cargo político, nem antes nem depois do acidente. Continua não sendo uma coisa assim que para mim seja um sonho, mas eu sempre fui uma pessoa que gostou de executar, de sonhar, vislumbrar, jogar flecha e ir atrás. E eu acho que eu nunca perdi essa característica, mesmo depois que eu quebrei o pescoço. Mas você fez publicidade, fez psicologia, tá certo? E você tinha vontade de trabalhar, como é que você foi juntando? Porque hoje você tinha vontade de trabalhar, trabalhei nas duas áreas. E o que aconteceu é que depois que eu sofri o acidente, eu fundei uma organização do terceiro setor com o objetivo de ajudar as pessoas com deficiência a terem mais qualidade de vida. E chegou uma hora eu percebi que tinha que fazer mais. Que eu tinha que fazer mais, que eu tinha que dar um passo maior. E assim, eu esbarrava em desejos de mudar a cidade. Como é que você muda a cidade? Como presidente de ONG é mais difícil. Até que eu resolvi me candidatar a vereadora, e assim foi indo. E tá sendo rápido, né, Mara? Tá Foi sendo bem rápido, né? A aceitação, eu acho que da tua postura, da maneira como você age, como um ser humano, faz muita diferença. Ah, que bom, né? Não é? Boa. E eu acho que assim, olhando, né, toda a minha trajetória de vida, eu acho que mudaram os temas, né? Mas acho que a característica, assim, aguerrida, com vontade de fazer, com um amor incondicional à vida, isso acho que nunca mudou, mas talvez tenha intensificado. Mas conta um pouquinho da sua história. Você é de São Paulo, natural de São Paulo? Sou Paulistana da Gema? paulistana, da Avenida Paulista. Da Avenida Paulista. Nasci na Avenida Paulista e... eu já morei em São Paulo, morei em Santo André, morei em São Bernardo, morei em São Vicente, morei na Itália, morei em vários lugares e hoje eu moro aqui, moro em Brasília. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, Homens. Um irmão e uma irmã. Caramba. E assim, eu quebrei meu pescoço quando eu tinha 26 anos, num acidente de carro. Você já tinha feito As duas faculdades. As duas faculdades? Você fez as duas juntas? Tive muita sorte. Comecei uma e depois comecei a outra, e fiz um tempo as duas juntas e depois eu terminei a segunda. Mas assim, é muito diferente para uma pessoa com deficiência aqui no Brasil sofrer um acidente como eu depois de formada. Você tinha acabado de se formar? Eu tinha acabado de me formar e assim, eu digo isso porque acho que a educação é um dos itens mais nevrálgicos assim no dia a dia de uma pessoa com deficiência, para conseguir chegar na escola, primeiro para ter saúde para ir para a escola, né, para ter acesso, disposição para física, chegar na escola, né? Disposição, e aí chegar e ter uma escola que seja acessível, não só no que diz respeito a barreiras físicas, mas que seja acessível no conteúdo, né, para uma pessoa que tenha uma deficiência também, né? Intelectual, uma deficiência sensorial, né, que consiga se inserir numa escola. Hoje, vendo pelo ponto de vista agora mais político, administrativo, a gente sabe que é uma luta, né, de formiguinhas, vamos dizer assim. Você acredita que as escolas estão se voltando mais para esse olhar? Porque ainda acho que é uma questão mais não de inclusão, acho que é uma luta que tem que estar sempre batendo na mesma tecla, não? Bom, se eu não acreditar nisso, eu encerro a carreira agora, né? Porque além de tudo eu estou na comissão de educação lá na Câmara, não por coincidência, mas é porque eu acho que estruturalmente é básico na vida das pessoas. E eu acho que por lei as escolas
precisa mudar, os professores precisam. Não, eu não tenho dúvidas que você ampliar acredita. O olhar. Mas você acha que está aumentando esse olhar? Claro que está. Tá, e a gente vê isso, dá para quantificar pelo número de alunos com deficiência que estão conseguindo frequentar a escola. E generalizar, a gente pode generalizar ou só as deficiências físicas? Não. Ou a partir Pode dela? Generalizar. Assim, é muito mais lento e muito menos do que eu gostaria e do que eu acho que seria ideal para um país como o Brasil, mas eu acho que vem caminhando. Né? A gente hoje, no ensino fundamental, a gente só tem 12% das escolas brasileiras acessíveis. E esses 12% centrado em São Paulo, grandes capitais? Com certeza, 80% na região sul. E desses 12%, eu ainda te digo que eu questiono, porque tem muito lugar que tem uma classe no térreo, se diz acessível, mas coloca o aluno com deficiência para estudar no segundo andar. Certo. Então, os 12% são questionáveis, né? Assim, do total de assim, universitários do Brasil, nem 0,1% deles tem algum tipo de deficiência. Ou seja, como é que o cara vai chegar na universidade se ele não consegue o ensino fundamental, depois ele não consegue o médio? Não. Então, assim, tem todo... E aí, depois ele quer trabalhar. Né? E, assim, as empresas, muitas vezes, elas têm dificuldade em contratar porque não encontram pessoas que tenham formação. Assim, não é nem capacitação, porque isso... A maioria capacitável já está no mercado de trabalho, mas é formação mesmo. Como é que você vai capacitar em informática alguém que nunca aprendeu português e matemática? Fundamental, né? É absolutamente então, assim, fundamental. Precisa passar pela escola. Na sua experiência, você estava dizendo que essa foi, o Brasil já não é adaptado para muitas coisas, e naquela época formada, quais foram para você as maiores barreiras para começar o seu envolvimento profissional? Então, o meu primeiro passo profissional foi acadêmico, porque eu tinha as duas faculdades, mas eu nunca tinha pensado em exercer clínica, psicologia, nunca tinha passado na minha cabeça. E foi até engraçado, foi um insight, assim, depois do acidente, que um dia eu virei e falei assim, não preciso me mexer para ser psicóloga, meu básico, assim como estou, tá ótimo. E aí eu procurei a faculdade que eu tinha cursado, para fazer a residência clínica, para poder clinicar. E aí foi muito marcante, porque primeiro que eu desconhecia os meus direitos. E aí era uma casa, né, da Universidade Paulista, da Unip, era uma casa que ficava separada no Bexiga. Aí eu chegava na casa, o único lugar que eu conseguia entrar, as supervisoras paravam o carro naquela porta. E aí eu conheço bem, eu fiz residência. Então, aí eu pedia pro motorista entrar lá e pedir para alguém tirar o carro. E a resposta que eu tinha era, você tem que esperar a supervisão acabar. E a supervisão demorava às vezes 2 horas. Então, assim, era um absurdo, né? Porque tem um absurdo de desrespeito. E eu naquele momento eu não sabia que eu não precisava esperar a supervisão acabar. Né? Eu tinha um certo palpite, assim, né? Mas assim, eu não conhecia a legislação. E eu lembro que a sala que eu estudava, uma sala mais fácil de entrar, ela tinha degraus. E assim, você me ajeita na cadeira, e se eu passo por um degrau, tem que ajeitar tudo de novo, porque desarruma tudo. Então assim, era horrível, eu entrava na sala, eu tinha que ficar no meio da sala, me arrumando, e eles me prometendo, não, a gente vai fazer acesso, a gente vai. Aí eles demoraram tanto, chegou uma hora que eu comecei a entender como é que as coisas deveriam funcionar. Eu levei o pedreiro. Falei, olha, você vai fazer uma rampa aqui pra mim? Verdade! Verdade, eu levei o meu pedreiro, o meu material, fiz a rampa pra mim pra me trazer conforto. Sim. E ainda quando eu tava lá no processo, começou a chegar gente, tipo, o que está acontecendo aqui, entendeu? Como ousas fazer um negócio desse? Eu ignorei. Eu falei, vocês tiveram o tempo de vocês. Foi a sua primeira amazona, né? A guerreira que surgiu ali. Foi, ali já estava nascendo. A veia, a guerreira. Esbravejadora. Então, assim, eu lembro que não foi fácil. E eu lembro que as supervisoras falavam assim, você não pode ficar chateada se de repente alguém não quiser ser atendido por você usar a cadeira de rodas, ficavam me preparando. Né? E eu comecei a atender uma moça que eu geralmente atendia ela dentro do consultório, mas eu sentava numa poltrona, que para mim era mais confortável do que ficar na cadeira.
Então ela chegava, ela já me via na poltrona. Não percebi. E ela saía, eu continuava na poltrona. E quando eu cansava, eu pedia para ela chamar minha assistente na sala de espera e ficar lá um pouquinho. E ela adorava, porque ela fugia um pouco da conversa. E saía assim, um pouco. eu mudava de posição, depois minha assistente saía e ela voltava. E aí assim, eu atendi essa moça mais de um ano. E aí um dia eu fui num show, e a MTV estava nesse show fazendo enquete com todo mundo que chegava. E aí eles me pegaram lá de jeito, era ao vivo, para perguntar o que você veio assistir, sua expectativa, essas coisas. E eu dei a entrevista, e daí o meu celular começou a tocar, e era uma menina. Aí eu atendi ela, o que aconteceu com você? Você tá de cadeira de rodas. Aí eu falei assim, puxa, ela não vai ter alta nunca, né? Porque ela nunca olhou pra mim, entendeu? Assim, as pessoas são tão em si mesmadas, não assim tão preocupadas. Se você Isso é um pouquinho da clínica, né? Vocês estão vendo do que eu falei da estrela? É um brilhante aqui. Nós vamos ter mais um pouquinho daqui a pouco. Fiquem conosco. Voltamos e vamos saber um pouco mais como é que é a história do início de carreira profissional, de quem tem dificuldade. Bom, a gente sabe, né, acho que é importante levantar isso, que primeiro o acesso à faculdade de verdade, e não o acesso na questão física, mas na questão pedagógica e educacional, já para a maior parte dos brasileiros já é muito difícil, né? Você falou uma frase interessante, né, quem tem dificuldade. Na verdade, as pessoas têm dificuldade porque o meio não é propício a elas, né? Então, assim, quem é deficiente, por exemplo, é a cidade de São Paulo, que não é uma cidade adaptada a todos os seus habitantes. Porque o que acontece? Quanto mais você elimina barreiras, quanto mais você coloca ferramentas, equipamentos, recursos disponíveis às pessoas com deficiência, menos deficiência elas têm. Então, assim, muitas vezes para mim, por ter estrutura, né, por, sabe, conseguir equacionar o meu dia a dia de uma forma prática, eu esqueço que eu sou tetraplégica. Uhum. Eu vou realmente lembrar a hora que eu encontro uma barreira intransponível. Uhum. E isso é válido para qualquer pessoa. Nossa, isso é muito importante. É importante, por isso, puxa, hoje eu estou lá na Câmara Federal, quando eu cheguei, eu já sabia, quando eu estava em campanha, que não tinha acesso no plenário para eu falar, como todos os outros deputados. Isso, além de não ter o acesso, é uma obra do Niemeyer. Então é uma briga constante entre tombamento, patrimônio histórico e acessibilidade. Ou até adaptação à acessibilidade, porque Então, tem, né? que é curioso, porque as coisas são tombadas para as pessoas irem, né? E quem tem deficiência muitas vezes não consegue. E aí, no primeiro momento, tinha aquela informação de que eu teria, por exemplo, que falar do chão e não subir a tribuna, como todos os deputados fazem. E aquilo para mim soou assim de uma forma muito incoerente, porque é fazer um discurso de acessibilidade do chão, por não conseguir subir, e ainda ficar falando na casa que aprovou a lei de acessibilidade não cumpre. Não poderia acontecer isso. E aí, assim, a casa foi adaptada, né, eu faço meus pronunciamentos da tribuna, e eles ainda colocaram um equipamento para eu votar. Porque como eu não mexo os braços, eu não tenho como tocar. Não, ele é com minhas expressões faciais. Eu voto e registro presença. E isso demonstra para o Brasil inteiro que é um meio que tem que se adequar às pessoas. E aí eu estou lá, equiparada de oportunidade com todos os outros deputados. E construindo junto com eles também, né? Eu acho que essa quando eu a vejo também como muito guerreira nesse sentido, Mari, é verdade, porque você é feminina, né? Acho que você quebra muitos estereótipos e isso abre muitas portas, né? E além de tudo, você tem alguma coisa na tua história para levar efetivamente da tua experiência, né? O que realmente eu acho que desmonta muitos ali. A gente sabe que toda a história também tem um machismo muito grande, né? Eu acho que esse conjunto de feminilidade, né, de vivência, de experiência, de inteligência, abre muitas portas e constrói juntos. Eu acho que é uma época que a gente tem
que essa questão que você está colocando da adaptação, ela tem aumentado a urgência cada vez mais, até mesmo porque está tendo muito mais acidentes. Os nossos jovens estão acidentando mais e mais. E a gente está virando um país onde os idosos cada vez vão ser mais numerosos e vão viver mais. Então, assim, quando a gente consegue transformar uma cidade, um país, para quem tem deficiência, deixá-lo melhor para esse público, ele melhora muito mais para todo mundo. E como você disse, a deficiência vai desaparecendo. Vai desaparecendo. A mesma coisa pegar hoje a calçada da Avenida Paulista. Ela foi feita com itens de acessibilidade em toda a sua extensão, né? Piso tátil para o deficiente visual, guias rebaixadas todas com o mesmo nivelamento, né? Um concreto moldado em loco que não oferece resistência, a mulher não quebra o salto, as pessoas não torcem o pé, porque não é mais aquele mosaico português que trepida, que é ruim, que engancha a bengala, trepida a cadeira, enfim. E aí, assim, ela se tornou uma avenida muito mais universal, muito mais humanizada para todo mundo. O número de deficientes visuais que circulam hoje na avenida se multiplicou por 10. E você pode falar, né, o gerente da Avenida Paulista que observava isso antes e depois da reforma, é uma mudança enorme. E eu já vi cenas interessantes na Paulista, tipo um senhorzinho cego passando, né, e ele não sabia usar o piso tátil, porque, assim, geralmente o deficiente visual, ele faz um curso de mobilidade, ele aprende a usar o piso tátil, direcional, que leva de faixa de travessia a faixa de travessia, e o de alerta, que ele tem que parar, porque ali é uma emergência, que é o que tem na frente da faixa na guia rebaixada. Uhum. E quem nunca passou por isso, assim, por um curso, né, não é um deficiente visual que está muito engajado com novidades, não conhece. E eu via esse senhorzinho bem humilde andando na Paulista, longe do piso. E aí um dia a gente foi lá ensinar para ele. Falar, por que você não vai por aqui? Se você for por esse piso, você está todo guiado e tal. E daí eu já estava saindo da América e eu vi ele passando direitinho no piso. Ele estava andando muito mais rápido. Isso é maravilhoso, né? Porque são algumas, acho que são algumas frentes de trabalho, né? Mas assim, primeiro tem isso. Você usou um termo muito político, mas a grande verdade é que você tem a maioria das pessoas sem condições, inclusive, às informações. Né? Então, vamos pensar, do grupo de pessoas que têm deficiência, são pouquíssimas dessas pessoas que têm acesso a essas informações. Né? Já tem essa outra que são dos aparelhos ou das novidades científicas, né? Assim, fora isso, a educação que deveria fazer seu papel não faz. Né? Assim, está se fazendo mais, a gente está estimulando mais, mas é muito importante que as pessoas, acho que de todos os setores, tenham a consciência dessa ideia que eu acho que é central do que você está colocando. Né? A deficiência pode desaparecer. Na verdade, quando a gente percebe, todos têm as suas limitações, né? Mas quando elas estão integradas, elas desaparecem. E a gente tem barreira física, mas a gente também enfrenta, né, a gente que eu digo é a gente, população no geral, muita barreira de atitude mesmo, né? Então, você imagine, por exemplo, que você faça acesso numa escola, mas determinado funcionário da escola se sente não preparado para receber uma pessoa com deficiência e rejeita. É uma barreira de atitude. Mesma coisa, você tem lá um ônibus de piso baixo, todo acessível, mas o motorista vê um cadeirante no ponto e não para. Não adianta nada o investimento em tecnologia, em eliminar barreiras físicas, né, se o preconceito, se a falta de informação acaba inviabilizando o ir e vir. São frentes de ação, né? Frentes. Como é que você vê isso sobre a ótica política mesmo? São frentes de ação. Não dá para fazer uma e não fazer a outra, né? Não, isso mesmo pensando nos setores, entendeu? Não adianta você investir em transporte e não investir no trabalho ou na educação. Porque as pessoas vão poder ir, mas elas não vão ter para onde ir. Não adianta você investir só em educação, que elas não vão ter como ir. E não adianta você investir em educação, transporte e trabalho se elas tiverem saúde para sair de casa. Então, assim, se você não investir em todos os setores concomitantemente, você não muda o cenário.
E você acha que isso no seio político está se transformando também? Porque a gente teve uma época aí, né? Acho que agora também as coisas, quem sabe com a nossa presidente a gente consiga ser mais feminino esse olhar também, né? De circular melhor todas essas integrações. Eu acho que sim, assim, acho que até te dou um exemplo prático, que foi a Secretaria da Pessoa com Deficiência criada pelo prefeito José Serra em 2005. E eu fui a primeira secretária do Brasil. Assim, nunca existiu essa pasta, Secretaria da Pessoa com Deficiência. E hoje já tem mais de 100 secretarias desse modelo. No Brasil inteiro. Então, assim, o que essa secretaria faz? Ela, na verdade, ela tem um trabalho de articulação interna dentro de todas as outras secretarias, para que elas nunca deixem de contemplar esse público em todos os projetos que elas façam, primeiro. E depois de executar mesmo a política pública na cidade. E existe esse lado de integração da questão física do espaço, ser acompanhada de uma orientação, de um trabalho, aonde você quebra um pouco a barreira do preconceito, porque eu acho que é o mais... eu acho que existe, né? Tudo... Os projetos têm Você quer fazer um projeto bom, não adianta você fazer um projeto com deficiência. Você tem que fazer um projeto que seja... aliás, a maior parte deles são, né? A mesma coisa que eu falo, puxa, é muito fácil você criar uma lei. Você dorme, aí no meio da noite você acorda pra virar uma lei na minha cabeça. Vai fazer uma lei que possa ser cumprida. Aplicada, seja coerente. Assim, se você é um vereador, você quer fazer uma lei, você tem que mergulhar dentro da prefeitura e entender como é que aquilo funciona, para você conseguir escrever uma lei que não seja letra morta. Não tem esse papo do Lula que tem lei que pega, tem lei que não pega. Não, tem lei de boa qualidade, tem lei inútil, que não vai funcionar. Tem lei teórica, tem lei vivencial, né? Quando você percebe ela então, de dentro para fora. Você tem que enxergar o todo para poder executar uma política pública. Essa semana que passou, a prefeitura lançou um programa que é uma lei minha, que chama Senso e Inclusão. Eles usaram o mesmo nome, inclusive. E essa lei, de quando eu era vereadora, obriga a prefeitura a mapear todas as pessoas com deficiência da cidade de São Paulo e cadastrá-las. Você imagina que isso não é elucidador e estratégico para qualquer política pública? Agora você quer falar com quem tem baixa visão, pá, dá um enter, tá todo mundo lá. Você quer falar com quem tem síndrome de Williams, você quer falar com quem tem deficiência auditiva. Então, assim, você sabe que pode otimizar de recursos em pesquisa, isso vai ser formidável, né? Em pesquisa, mas nos programas que a prefeitura criar, isso é um instrumento fantástico na mão do secretário, né? Parabéns, isso é muito legal. E assim, eu já nem sou vereadora, eu tô lá, eles demoraram 2 anos para cumprir a lei, mas estão cumprindo a lei. Foi um lançamento enorme, com ONGs, com o prefeito, com os secretários, todos da gestão, e assim, o maior orgulho de ver isso acontecer. E, puxa, a gente vai saber quem são as pessoas, né? Vai ter o perfil socioeconômico delas, como que elas vivem, o que elas fazem, tem cadeira, estuda, trabalha, tem saúde, né? Muito mais eficiente. Vocês imaginam que isso vai ter de material para poder acelerar esses processos de transformações, porque essa guerreira transforma e transforma de dentro para fora. Fique conosco para mais um pouquinho de Mara. Para tudo isso que vocês estão vendo, né, e muito mais, a Mara, obviamente, ela também é um exemplo de condicionamento físico, né? Eu certamente não tenho o condicionamento que ela tem. Mara, você faz todos os dias atividade física? Faço. Todos os dias, de segunda a segunda-feira. E você tem um tempo, um horário? Você faz 1 hora ou... Geralmente umas 2 horas. 2 horas por dia? E tem dia que eu faço mais, porque assim, eu tenho as 2 horas que a hora que eu abro o olho eu já começo a fazer. E aí tem dias que eu frequento lugares. Então assim, eu vou andar, vou pedalar, vou fazer outras coisas. Andar e pedalar, literalmente. Literalmente.
Conta um pouco para essas pessoas o que é andar e pedalar. Então, assim, o exercício que eu faço, pessoalmente, eu faço muito exercício para fortalecer a musculatura, né? E exercícios com cardiorrespiratórios para... Né? É difícil às vezes você fazer um tetra ficar ofegante, né? Eu fico ofegante todo dia, adoro ficar morrendo, tem dia assim, eu falo assim, nossa, eu vou desmaiar aqui, porque eu uso equipamentos de eletroestimulação que são fortes, né? Então assim, eu consigo ficar em pé, consigo dar passo com a eletroestimulação. E esse equipamento que eu uso para andar, que se chama Locomat, né? É um equipamento sueco, que ele... É sueco? Não, ele é suíço. É suíço. E ele proporciona marcha mesmo, né? Eu fico pendurada num guindaste em cima de uma esteira e é uma espécie de robô que encaixa na perna e ele faz os movimentos. Então, assim, é interessante conseguir manter as articulações íntegras, a memória, a autoestima. Você já tem um bom tempo, são 16, 17 anos que você sofreu acidente. 17 anos. Cada vez que eu ando tipo 1 quilômetro e pouco. Pra quem não anda, isso é muito bom, né? Eu conheço muita gente que anda e não anda isso. Com certeza, o teu condicionamento físico e ainda de viagens. Essa mulher viaja Brasília, São Paulo, Brasília, entre outros, semana. Toda semana. E pedalo também. Pedalo uma bicicleta com eletroestimulação, bicicleta de pernas, pedalo uma outra que eu montei na minha casa com eletroestimulação para os braços. E faço um monte de coisa. Me estico, me alongo. Toma sol porque ela tá morena, não sei se vocês estão vendo, mas ela tá morena. E assim, né, eu vou avaliando, sabe, a performance de cada músculo meu, o que ele precisa. E você várias vezes... acompanhamento nutricional. Eu ia te perguntar da alimentação. Eu tomo muito suplemento, né, suplemento de atleta mesmo. E você deve ser procurada para estar avaliando determinados aparelhos, e esses aparelhos, geralmente, por exemplo, não é? Mandam para mim. E eu me sinto uma tetra-atleta, assim, totalmente, até porque eu já era antes de quebrar o pescoço. Assim, eu corri muitas maratonas. Você fazia? Eu corri uma maratona, uma ultramaratona de 101 quilômetros. Quer dizer, além do que você gosta mesmo de correr? Eu gosto de desafiar meu corpo. E assim, e por outro lado, o não sedentarismo para mim é o que me traz o bem-estar no resto do dia. Então, eu mexo tudo que eu tenho que mexer. Porque continua a endorfina trabalhando, né? Talvez eu mexa mais do que você, só que você vai mexendo pulverizado por todo dia. Eu mexo de cara 2 horas sem parar. E aí depois eu fico quieta. E para eu conseguir, sabe, ter essa rotina de trabalho, que assim, que vai até de noite, que não para 1 minuto, eu tenho que malhar. Senão, isso eu acho que é condicionamento, assim, é básico, né, para todas as pessoas que são, na verdade, pessoas portadoras de deficiência, não são? Isso é básico, físico, cuidado físico acima do normal ou... Tem tipos e tipos, né? Tem pessoas sedentárias de toda forma, com ou sem deficiência. Acho que vai do estilo de cada pessoa, mas é óbvio que para quem tem deficiência e para quem não tem, é melhor se movimentar. Fundamental, mas acredito que assim, na tua experiência, por exemplo, você já tinha atividade física, você consegue ver pessoas que estão portadoras, que você tem convívio, né, e que não tenham o mesmo hábito físico, que você deve ter uma grande diferença de realmente... Eu não conheço ninguém. Verdade? Assim que tenha um hábito igual. Que não tenha um hábito. Que não tenha? Que não tenha um hábito. Eu conheço bastante. Que muda, que eu acho que muda o dia a dia, né? Você tem ânimo de vida. E acho que ele tem alguma coisa que é só seu, mas tem outra coisa que é de se manter mesmo fisicamente muito saudável. Eu gosto de fazer isso, assim. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma revista e eu vi a Madonna, poxa, ela tá com mais de 50, eu olhei a barriga dela, durinha, eu falei assim, a minha vai ser assim, né? Quando eu tiver 50, eu também quero. É bem durinha. Eu não vou ficar, tipo, eu trabalho pra isso.
Claro, essa eu acho que é a filosofia que é mais interessante. E, assim, por exemplo, isso reflete no dia a dia, porque eu fui relatora agora de uma medida provisória, e o que foi super diferente, porque eu sou partido de oposição e era uma medida provisória que concedia linha de crédito. Era, não é, né? Concede linha de crédito para compra de tecnologias para pessoas com deficiência, tecnologias assistivas. E eu fui ler o relatório no plenário, eu li na tribuna, em pé, durante mais de 1 hora. Então, assim, é muito difícil um tetraplégico que não mexe o músculo de pessoas para baixo conseguir ficar em pé, lendo, entretendo um plenário cheio de deputados, entendeu? E com saúde para isso. Isso eu acho que faz toda a diferença, porque as pessoas olham para você e só veem saúde. Assim, vocês estão vendo? É só saúde, né? É brilho, é muita superação. E que eu acho que isso é fundamental, porque as pessoas, sei lá, realmente elas se colocam, acho que no dia a dia, Mara, assim, e aí eu estou falando eu como clínica, né? Sempre nas suas faltas e nas suas próprias deficiências para si própria. Né? E você, acho que a tua história é o oposto, né? É se colocar exatamente no local de quem tem muito para dar, muito oferecer e muito para viver. Eu acho que eu sou muito fissurada naquilo que eu posso ganhar. Eu não me concentro em coisas que eu perdi, porque eu acho que as coisas se transformam, entendeu? E você nunca perde, né? Você muda, você recria, e aquilo que você tiver de essência, isso não tem condição física que Mas sabe o que é bonito isso? Eu acredito que, como você, muitas pessoas são assim, né? Eu me vejo também assim, mas é diferente eu acho que pelo processo educacional de um todo, uma pessoa como você, né, com a tua história, poder falar isso. Porque existem muitas deficiências que não são visíveis, né? E são muitas as projeções nas deficiências visíveis, né? As pessoas colocam assim, mas não é possível, não é possível. Gente, não existe não é possível, né? É tudo muito possível. Desde que a gente tenha isso implantado dentro de si, não é? Você concorda com isso? Claro que eu concordo. Claro, acho que você tem que assimilar isso internamente. É como funciona uma luta marcial. Você primeiro tem que internalizar o movimento, né? Você não consegue fazer uma luta se aquilo não estiver dentro de você. Eu acho que isso é uma filosofia super oriental. E eu, independente de tempo, de história, de pesquisa, de tudo, eu sinto uma informação que vem no meu próprio corpo, que existe a possibilidade de voltar a resgatar movimento. Eu acho que até hoje nunca ninguém soube muito bem fazer isso, né? E com a ajuda de tecnologias, de implantes, de células-tronco, etc. e tal, eu acredito que isso acelere cada vez mais. E eu procuro não fazer disso um limite na minha vida. Peso, né? Não, pelo contrário, eu acho que a qualquer instante isso pode acontecer. E eu me preparo todo dia para isso. A Mara vai contar um pouquinho no último bloco pra gente. Ela é autora, assim, no momento em que ela soube, me corrija se eu estiver errado depois, mas que ela estaria com a tetraplegia, ela disse que ela teria ela teria 1% de chance de ficar em pé. Escutem daqui a pouquinho o que ela respondeu. Até já. Vamos escutar? Web espectadores, vejam o que a Mara conta pra gente, Mara, essa história, assim, quando você ficou sabendo, qual foi o teu estado verdadeiro de ânimo, né, do que estava acontecendo com você, o que foram as primeiras coisas que te passaram? Não, mas assim, quando eu sofri o acidente, estava dentro do carro, que eu já não me mexia, eu não tinha, assim, consciência do que tinha acontecido. Eu estava ligada que devia ser grave. Mas assim, não sabia que eu estava paralisada. Aí, nas 2 primeiras semanas de internação no hospital, que foram assim semanas que eu fui piorando, que eu quase morri, de cirurgia e tal, eu estava muito dopada. Mas é óbvio que você vai fazendo um certo conhecimento de você mesmo numa nova situação.
Aí quando eu acordei, assim, fiquei mais lúcida, que eu chamei o médico responsável lá pela minha cirurgia, que estava coordenando todo o meu tratamento, perguntei, e aí, o que aconteceu comigo? Aí ele chegou com um monte de raio-x, ressonância. Explicações? Aí foi mostrar naquele negócio de luz para me mostrar, explicar. Daí explicou. Aí ele falou, eu perguntei para ele, e aí, mas quanto que eu tenho de chance de voltar a me mexer? Ele falou 1%, e ele era, assim, um cara que eu adoro, o Dr. Brant, que eu gostei dele, assim, de cara. E acho que a principal característica dele é a franqueza, assim, ele é muito, muito franco, muito honesto. E o fato dele ter falado 1% para mim foi muito significativo, porque, poxa, 1% não é zero. Então ali ele estava me dando toda a esperança do mundo. E aí eu fiquei contente, eu não fiquei mal. Né? E eu sei que ele também percebeu que ele estava diante de alguém assim, que tem uma reação diferente. E tem um agravante, eu além de não mexer do pescoço para baixo, eu não respirava mais sozinha, e por conta disso, eu também não falava, porque eu era traqueostomizada e não saía som na voz. Então... A comunicação ficou travada. A comunicação era muito difícil e eu não sabia se um dia eu ia voltar a respirar, se um dia eu ia me livrar de uma tomada. Né? Eu era uma pessoa que tinha que ficar presa a uma tomada. Por isso que eu acho que eu tenho uma sensação de liberdade muito grande. Já começou dali, né? Imagina ir pra Brasília toda semana, tudo bem, entendeu? É trabalhoso, mas vamos embora. Pra ir é mais difícil, pra voltar é uma delícia. E desse 1% já transformou ele em 70%, né? Eu acho que 70% desse 1% já é uma realidade, a sua mobilidade é incrível. Não, é curioso assim, porque tipo, eu continuo sem me mexer, né? Mas eu falo. Vocês acham que ela continua sem mexer? Viaja, faz, anda. Assim, sem mexer. Claro, também. Assim, eu vou dizer pra você que eu ganhei muita mobilidade. Né? No princípio eu era uma pessoa deitada, eu não conseguia sentar. Isso quanto tempo, Mari? Assim, o acidente faz 17 anos. Mas quanto tempo você começou a novamente ter mobilidade mesmo? Saiu da traqueostomia com quanto tempo? Depois eu fiquei do acidente? 5 meses internada no total, mas eu digo pra você que assim, eu lembro dos meus primeiros momentos vivendo eu mesma, eu me sentia uma cabeça voadora. Assim que eu não sentia nada. Aí depois de um tempo eu passei a me sentir um par de ombros com cabeça. E isso foi, hoje eu me sinto inteira. Se sente inteira. Assim, eu tenho total consciência do meu corpo. Essa experiência, por exemplo, recente agora, porque é recente, você ficou em pé e correndo, né, com esse aparelho que vocês estão vendo, vão ver agora, há quanto tempo? É que o aparelho é pra andar, né, mas eu fico lá, põe mais rápido, põe mais velocidade, e aí eu já tô andando rápido e Vai fazer a maratona. Em cima da esteira. A sensação de voltar à gravidade, como é que foi? Não é uma coisa que eu deixei de fazer, eu nunca deixei de fazer. Ele ou através de aparelho na perna, essa minha cadeira eu fico em pé com ela, eu fico em pé com choque, eu fico em pé de tudo quanto é jeito. Então, assim, eu nunca parei de ficar em pé. Né? Eu já fiz loucura até, por exemplo, uma vez eu estava em Fortaleza, eu queria ir no forró e daí eu queria dançar em pé. Aí eu levei o negócio da perna e era tão cheio que nem se eu quisesse. Eu dancei em pé no forró no meio da galera, me espremia tanto que tipo, não dava nem pra cair no chão. E assim, eu sempre. A galera que se mantinha em pé. E eu sempre fiquei em pé, assim. Não é uma novidade para mim. Agora, andar dessa forma tão perfeita, com uma marcha tão... A sensação física mesmo, você teve essa memória ativada? Não, é sensacional. A impressão que eu tenho é que se não me tirar de lá, eu só vou sair de lá andando.
né? Eu fico super brava quando desligo. E você faz quantas vezes por semana isso? Então, eu faço uma, mas eu fico tentando fazer duas. Fico lá, os seus horários vagos, eu fico tentando. É engraçado, é muito parecido quando eu voltei a falar. Porque assim, chegou um momento que tampando a minha traqueostomia, começava a sair sons. E aí eu começava assim, me dá uma volúpia assim para falar que eu ficava olhando as coisas e falando, porque acabava o assunto, eu ficava, né, tipo teto, luz, câmera, ventilador, tapete. Ficava falando, e meu irmão chegava uma hora e não aguentava, ele ia lá e tirava e me desligava. Aí te desligava. Aí a voz fazia assim, sumia. E eu ficava lá, né, só gesticulando com a boca para ele, pelo amor de Deus, me ligar de novo. E eu sinto a mesma sensação quando desligam a máquina, eu tenho que parar de andar. Que é uma delícia, né? Que é estar viva, não é essa sensação? É essa que você sente? De estar possuindo, de ser proprietária da vida? Olha, assim, eu não sei da vida muito, né? Não teria essa pretensão, assim, mas eu me sinto muito responsável pela minha própria felicidade. Assim, eu acho que se eu quiser ser feliz, sou eu que tenho que preparar tudo para isso acontecer. Então, eu acredito que o que eu mais use por ter ficado paralisada é a criatividade, sabe? Para poder fazer as coisas que eu gosto, fazer posições que eu gosto, fazer... Sentir prazer, sentir livre. Sentir as coisas que me dão prazer, né? E, assim, ter prazer, eu acho que é uma sensação super resgatável. E quanto mais você ousa ter prazer, acho que mais prazer você tem. Mais criatividade, mais ampliação dele. Acho que fica mais fácil de você acionar o clique da felicidade quando você fica exercitando, é tipo bônus que você vai ganhar. Agora, se você só fica exercitando o lado triste, também fica muito mais fácil de você acionar o lado triste. E assim, parece viagem, assim, né? Mas olha, eu vou te falar, eu tenho muita gratidão por várias razões, por ter acontecido isso comigo e não ter me abalado, assim, de forma alguma, né? E ter valorizado o fato de eu ter continuado viva, né? A gente conhece uma pessoa em comum, que é o Caio Leonardo, e ele sempre foi muito próximo de mim, e eu não tinha deficiência. Eu saía muito com ele e aí eu pensava assim, puxa, se um dia eu ficasse como o Caio, acho que eu ia querer morrer. E eu fiquei muito pior que o Caio, eu nunca tive essa sensação. A gente não conhece muito a gente mesmo, assim. E o Caio também disse, olha lá, Caio, estão falando de você. E o Caio também disse isso, né? Porque quando ele sofreu também jovem, aos 22 anos, 21, 22 anos, que sofreu um acidente também, ele também sabe e diz que a vida dele se transformou e que ele também é grato a essa situação. Eu não sou aquelas que falam, ai, eu quebrei o pescoço e aí eu fiquei feliz. Não, eu era feliz antes e sabia disso e sou feliz agora. Mas eu acho que eu recebi uma capacidade de lidar com a situação, de administrar a situação, que fez dessa situação um detalhe na minha vida. E poder me dedicar, fazer com que pessoas que vivam essa situação e que nunca tiveram as oportunidades que eu tive, que faz muita diferença na vida de uma pessoa com deficiência, você ter recurso ou não, você ter oportunidade ou não, né? E eu trabalho para que todas as pessoas possam ter essa oportunidade. E esse brilho, eu queria que você desse as suas últimas considerações aos nossos... Eu também acho. Esse é um depoimento vivo desse brilho, desse brilhantismo de uma pessoa que é linda, e é com ela que a gente termina o mês de março em homenagem às mulheres que fazem muita diferença. Obrigada. Obrigada, Mara.